No ar. Eu não consegui entrar aqui no Facebook, então vamos aqui diretamente pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Camila. Bruna vai entrando aí. Eu estou tirando aqui a transmissão ao vivo pelo Facebook. Muito bem. Aqui, meu nome é André e aqui você, no canal Comunicação Resolutiva, você vai aprender aos 50% que faltam para você conquistar mais pacientes e ganhar mais pelo seu serviço. Sim, todos nós fisioterapeutas, por que não profissionais de saúde, vivemos nos 50% do nosso potencial e nós não sabemos. Nós aprendemos o passo a passo nas universidades para performar nas nossas, que seja no consultório, que seja com estúdio de pilates, que seja qualquer que seja a sua área de atuação, nós aprendemos os 50% e não sabemos. A gente aprende o manual técnico, mas não aprende o manual de como conquistar os pacientes. E o conquistar pacientes, no meu entender, está em captar, está em educar e está em encantar. Então aqui você vai aprender esses 50% que te faltam. Vocês sabem, quem gosta aí de futebol, vocês sabem que um jogador de futebol, antes de entrar em campo, ele aprende os fundamentos do futebol. Ele aprende como fazer embaixadinha, como fazer um passe, um cruzamento, uma finalização. Ele sabe sobre técnicas, ele sabe sobre táticas e ele vai a campo. Mas ele vai a campo, pessoal, sem recursos, como nós profissionais de saúde vamos a campo sem alguns recursos importantes. É como se o jogador fosse sem chuteira, sem meião, sem uniforme. E aí, um jogo que ele vai bem, tudo bem. Agora, quando o jogo vai mal e a gente não consegue vender, não consegue educar um paciente, não consegue encantar, tem aquelas dificuldades rotineiras de captar, a gente começa a culpar o gramado, começa a culpar, a culpa é do vento, é do juiz. E na verdade, pessoal, é porque a gente não aprendeu isso nas universidades e não é um dom divino que todo mundo tem que nascer sabendo. Vocês podem aprender e eu comecei a estudar e eu quero aqui ensinar esses 50% para vocês, ok? Pessoal, fiquem à vontade aqui para perguntar. Vocês que estão acompanhando aqui até o final, eu quero trazer um bônus no final, que serão 2 pacientes. Como que o gatilho mental, entender de gatilhos mentais me ajudou a captar 2 pacientes, que talvez eu não captaria se eu não soubesse disso. E quanto mais eu estudo, mais a minha visão fica nítida para o que antes era embaçado. E isso só o conhecimento que faz a gente perceber. Se você não busca conhecimento, simplesmente vive da maneira que você está vivendo hoje, você está vivendo 50% do seu total potencial sem saber. E uma vez visto, pessoal, uma vez conhecido, não tem como desver. Então, essa é a oportunidade aqui de aprender algo que vai levar o seu modelo de negócio, vai levar o seu potencial de resultados, de conquista com seus pacientes no seu máximo potencial. Sejam todos muito bem-vindos, vocês vão chegando aí, fiquem à vontade. Então, lembrem, no final vão ter 2 casos reais, e não são casos clínicos, são casos onde eu consegui captar 2 pacientes que eu acredito que eu não conseguiria, tá bom? Bom, antes de falar como que os gatilhos mentais podem conquistar os pacientes, eu vejo que é interessante vocês entenderem o que de fato são gatilhos mentais. Então, os gatilhos mentais, para poder explicar, é interessante vocês perceberem que eles estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, a Bruna está aí presente. Quando uma mãe vê um filho ali pedindo assim, nossa, o filho chega e fala assim, nossa mãe, você está tão bonita hoje, começa a elogiar, e depois ele vai e dá um presente para a mãe. Aqui mãe, esse aqui é um presente para você. O que está acontecendo ali? A mãe ela já começa assim, fala assim, ele está querendo alguma coisa, ou seja, ele está querendo convencer de alguma coisa. E tem ali presente nessa situação o gatilho mental da afeição. Quando você elogia uma pessoa,
e você dá algum presente ou gera um ato ali de valor, geralmente a pessoa que recebe isso, ela tem uma tendência a dizer sim para uma proposta. Então quando o filho faz isso, a mãe vai e fala assim, ele vai e pede, posso lá brincar na casa do fulano? Aí a mãe vai e fala assim, pode meu filho, pode. Então se ele não fizesse isso, talvez a mãe não aceitaria. E isso tem gatilhos mentais aí. A todo momento, pessoal, a todo momento, todos nós, de alguma forma, interagimos com outra pessoa no nosso dia a dia, ou convencemos, ou somos convencidos de algo. Então, olha só, vão percebendo como são esses padrões e que tem a ver aí com gatilhos mentais. Então, vocês perceberam que numa situação rotineira tem gatilhos mentais presentes. Por exemplo, a Bruna chegou aí e ela, bom, tá viajando. Então ela fez um convite para a amiga dela. Ela fez um convite o seguinte, aqui amiga, vamos viajar? Aí a amiga vai e fala assim, não, quero viajar não, tô querendo ficar mais quieta. Aí a Bruna fala assim, mas vai ter tanta gente lá, todos nossos amigos vão estar lá. Ou seja, se você não for, logo, provavelmente você vai ficar fora dessa. Ou seja, a Bruna, involuntariamente, ela utilizou a aprovação social. Só que só a aprovação social nem sempre converte. E é o que eu vou querer falar nesses dois casos reais do final, que é o seguinte, nem sempre só o boca a boca que é o que converte. Vão ter duas coisas que convertem mais do que um boca a boca. E a Bruna, entendendo de gatilhos mentais, ela fala assim, olha, você vai perder oportunidades. Não, a gente vai lá para aquela praia maravilhosa e começa a falar o que ela vai perder se ela não for. Às vezes a pessoa aceita de primeira, ou às vezes não. E a Bruna vai e liga para ela e fala assim, no último dia, última chamada, se você não aceitar agora, é pegar ou largar. Então a pessoa, nossa, vai, ela é convencida, assim, não, agora, se é o último momento, eu não posso perder mais essa oportunidade, eu vou. A Bruna acabou de usar aprovação social e depois ela usou escassez. E, geralmente escassez é um gatilho muito poderoso. Vou dizer para vocês, poucos fisioterapeutas, poucos profissionais de saúde utilizam bem. Bom, vocês estão aprendendo então situações reais do nosso dia a dia onde eles estão presentes. Pensem aqui, todo fisioterapeuta, uma dificuldade muito grande é fazer o paciente mudar um hábito que está levando ele a ter dor ou ter uma limitação para um hábito de saúde, um hábito de melhoria. Não é isso que a gente quer? Será que todos nós temos sucesso nisso? Então, ao decidir ajudar uma pessoa a mudar de hábito, Bruna, o que você faz? Ou vocês estão aqui me assistindo, o que vocês fazem? E aí, existe um padrão para todo mundo? Existe uma receita de bolo? Na fisioterapia a gente já sabe que não tem receita de bolo. Para você convencer alguém, se você usar a mesma estratégia, você não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Bom dia, Viviane. Então, pessoal, se você entende os 6 gatilhos mentais principais, você pode utilizá-los para poder convencer um paciente de uma mudança. Então, Bruna, você colocou aí incentivar. De fato, incentivar é uma parcela. Mas se é aquelas pessoas que não estão dispostas a mudar o hábito, ou aquela pessoa que ela não... ela é contra a vontade dela, ela não vê que movimentar faz sentido para ela nunca fez isso na vida dela, ela não participa de nenhum grupo que ajuda ela a se movimentar, ela não tem nenhuma figura ali de autoridade que ela confie, que de fato faz sentido movimentar. Só o incentivar talvez seja pouco. Dos 50% totais que a gente dirige, que são as capacidades técnicas, temos ali os 50% que a gente muitas vezes nos falta. Eu vejo que incentivar é 1%. Como assim, André, 50%? Então vamos lá. Para você decidir, fazer uma pessoa se decidir mudar de hábito, você pode utilizar gatilhos mentais. Primeiro deles, no curso Comunicação Resolutiva, eu ensino o que chama tríade do convencimento. Vocês vão aprender alguma coisa única aqui que eu ensino lá no curso. Se você sabe os 6 gatilhos mentais, que são aprovação social, reciprocidade, afeição, anotem no papel, reciprocidade, afeição, aprovação social
escassez, autoridade e compromisso e coerência, vocês vão estar preenchendo boa parte desses 50%. E o incentivar, Bruna, está dentro só do afeição. Então, assim, pensa essa pessoa, ela precisa mudar, ela precisa se movimentar porque ela está tendo dores. Você vai falar assim, você tenta utilizar a aprovação social. Você fala assim, você faz parte de algum grupo? Porque se ela faz parte de algum grupo, qualquer que seja, ela pode ver que outras pessoas estão fazendo o que ela precisa fazer. Por exemplo, eu faço parte de um grupo da igreja. Será que no grupo da igreja tem alguém que ela se identifica e que faz o que ela precisa fazer? Porque se ela vê que a outra consegue, por que ela não? Então isso aqui é uma estratégia de utilizar a aprovação social voluntariamente. Ou se você no seu modelo de negócio tem um trabalho em grupo, como você, Bruna, tem, talvez ele é o Pilates, pode ser uma estratégia para ela ver que é possível. Nós nos sentimos mais motivados, incentivados quando a gente faz parte de pertencimento a um grupo. Só que isso também, como eu falei, afeição e aprovação social nem sempre são o suficiente. Então, a gente vai usar a autoridade também. A autoridade tende a convencer. Você fala, olha, o que as pesquisas científicas mostram, ou eu sou uma pessoa que já fez pós-graduação, etc e tal. Esse é o melhor caminho para você. Tem gente que se convence, tem gente que não. Agora, contra os resultados, não tem questionamento. Se você demonstra que você resolve o que ela te trouxe, que ela trouxe de queixa ali para você, ela tende a se convencer mais com o resultado. Eu utilizo algumas estratégias que no curso eu ensino direitinho. Então, a autoridade. Acionar a autoridade, porque as pessoas tendem a dizer sim para a palavra de alguém que é expert. Bom, como eu falei, pessoal, escassez. Não tem nada melhor que convence do que escassez. Olha, se você não se movimentar agora, as consequências são essa e essa. Né? O momento é agora, não deixe essa oportunidade passar. Porque se demorar, você vai gastar mais dinheiro, você vai ter mais dificuldade, porque vai ser mais difícil tratar. Quando a pessoa vê que ela vai perder oportunidades, ninguém quer perder nada, ela tende a agir com a força mais forte, com uma intensidade maior. Então, para convencer alguém, pessoal, fechando esse raciocínio, convencer alguém de fazer algo que ela é contra a vontade dela, gatilhos mentais são fundamentais. E por fim, vocês já viram como que as propagandas utilizam bem isso? Por exemplo, eu não fumo, eu não conheço muitas pessoas que fumam, mas eu sei que na caixinha de cigarro, atrás, tem uma mensagem bem apelativa, mas que é o que as pessoas precisam para mudar um vício. O vício é um hábito muito arraigado, um hábito negativo. E o que é muito poderoso naquelas mensagens ali atrás? Ele mostra a escassez de uma forma exacerbada. Olha, fumar leva a isso, à morte. Fumar leva a atrapalhar o que a sua família... Enfim, quem fuma atrapalha a família, os fumantes passivos. Então, as propagandas ali, o governo, ele utiliza desses gatilhos mentais para poder convencer as pessoas de não continuar esse vício, mostrando as consequências negativas. Isso é total escassez. Total escassez. Faz sentido isso para vocês? Muito bem, Bruna colocou aí autoridade, escassez. Coloque aí os outros gatilhos aí. Afeição. A Antonieta foi aluna da primeira turma, ela sabe muito bem disso. Reciprocidade. Compromisso e coerência. E aprovação social. Então, pessoal, vocês aprenderam como que os gatilhos mentais estão presentes no nosso dia a dia ou na nossa prática profissional. Em outras palavras, eu quero dar aqui o conceito do que são de fato gatilhos mentais. Eles são acionadores de vontades humanas. Eles são acionadores. É um padrão universal. Você pode, em qualquer cidade aqui no Brasil, você pode ir para a Argentina, você pode ir para a França, você pode ir para a China. Alguns padrões eles vão se repetir onde quer que você esteja. E se você entender deles, você consegue fazer a sua mensagem
ser melhor compreendida e aceita. A pessoa topar fazer o que você está se propondo. Ou você entender quando a pessoa está querendo que você faça algo. E eu utilizo, como eu falei, depois que eu aprendi isso, minha visão ficou nítida. O que antes era embaçado, pela falta de conhecimento, agora tudo fica mais claro. E uma vez visto, não tem como desver. Não tem como desver. Então esses acionadores, eles são peça fundamental nos 50% que faltam para a gente performar na profissão. Porque isso conquista os pacientes, isso faz você ter uma maior rentabilidade. Faz você ganhar dinheiro, quando você adapta isso no seu modelo de negócio. Então, pessoal, o Estevão, o pessoal que está entrando aí, o que eu estou falando exatamente agora é o que são gatilhos mentais. Eu expliquei como eles são utilizados na prática, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Eles são acionadores de vontades humanas. Eu adoro analogias. Então vocês vão saber que todo celular tem aplicativos. Então, eu estou aqui, ó, acionando aqui, ó. Vocês estão vendo que tem vários aplicativos. Todos nós saímos de fábrica, no nosso nascimento, com vários aplicativos que são iguais em qualquer lugar que você esteja, qualquer pessoa. São padrões universais. E se você entender como acionar voluntariamente cada um deles, isso ajuda como? Numa melhor tomada de decisão. Por quê? Nenhuma pessoa ela quer sentir que ela está tomando uma decisão equivocada. E para a gente tomar melhores decisões, teoricamente a gente precisaria ter conhecimento de tudo nessa vida. E nessa era de informação não tem como a gente ter. Algum de vocês já leu todos os artigos que queria ler? Algum de vocês já leu todos os livros que queria ler? Algum de vocês tem tempo para tomar todas as decisões de forma planejada que queria ter? Não, negativo. E por isso, os gatilhos mentais são os nossos aplicativos que nos fazem acionar uma tomada de decisão, uma ação, de modo que a gente saiba que a gente está tomando a melhor decisão. Então, pessoal, em outras palavras, gatilhos mentais não são negativos. Vocês que estão aqui acompanhando comunicação resolutiva, isso parece ser a coisa mais óbvia, mas tem gente que fala assim, não, isso é coisa de propaganda, isso aí não serve para mim. Não, é importante que vocês saibam, porque vai ajudar você a tomar a melhor decisão e levar os seus pacientes a tomarem melhores decisões. Ok? Teve uma vez que eu fiz uma palestra digital e está no YouTube, que chama-se Gatilhos Mentais para Fisioterapeutas. E lá eu expliquei em boa parte isso que eu estou falando para vocês. Só que aqui eu vou explicar de forma mais aplicada. E lá eu falei o seguinte, todos os seres humanos, eles tendem a reagir de forma automática ou de forma planejada. E os gatilhos mentais nos ajudam nos dois. Nos ajudam nos dois. E nós usamos inconscientemente. Como eu falei aqui nos exemplos, todos nós saímos de fábrica, por exemplo, nosso filho, nossa filha, fala, mamãe, você está tão bonita, mamãe, você toma aqui, isso aqui é um presente para você. Aí logo depois ela fala, eu posso ir na casa da fulana? Alguém ensinou isso para ela? Não, isso veio de fábrica. Então, se vocês souberem disso, eu sei que vocês vão conseguir evitar que algumas pessoas influenciem para tomadas de decisão que vocês não querem e vocês vão influenciar pessoas que estão resistentes a tomar uma decisão importante na vida delas. Tá bom? Muito bem, e aí eu termino essa parte e gostaria de saber se vocês entenderam, se faz sentido isso para vocês e como que vocês percebem os gatilhos mentais no dia a dia de vocês. E aí eu respondo, pessoal que me pergunta, gatilho mental é negativo? Ou eu preciso mesmo aprender gatilhos mentais? Eu digo que eles não são negativos, são coisas naturais do nosso dia a dia e saber eles te dá nitidez, faz você perceber coisas que você não percebia antes. Eu vou postar hoje um vídeo de como a barbearia, o modelo de negócio de barbearia e de fisioterapia tem as suas semelhanças. Vocês vão entender. Então, saibam que todo ser humano, ele sempre busca por menor esforço, não é assim na fisioterapia? Se você recuperar alguém com o mínimo de atendimentos ou com menor esforço, essa pessoa vai ficar mais satisfeita. Não é assim? É a lei universal, lei do mínimo esforço. Então nós sempre estamos buscando por atalhos.
Se você identificar quais são os atalhos que essa pessoa tem, ou que ela valoriza, ou o que está impedindo que ela avance dentro desses 6 princípios, você vai conseguir convencê-la de uma maneira muito mais forte. E essa busca por atalhos, ela pode nos levar a decisões equivocadas. Em alguns momentos a gente tem que pensar de forma mais planejada. E eu trago isso porque quem sente dor, quem tem dor tem pressa. Vocês já ouviram essa expressão? Então, quando a pessoa tem dor, ela fica mais vulnerável, ela busca por mais acionadores para tomar as melhores decisões. Aquelas dores muito intensas, muito limitantes e o medo de perder uma oportunidade faz a pessoa valorizar muito o escassez, valorizar muito a autoridade. Ela começa a olhar à volta dela, né? Assim, a minha vizinha falou que para dor no joelho eu tenho que passar canela de velho. Ela começa a olhar ao redor o que as pessoas fazem, ou seja, ela está buscando por atalhos para tomar uma melhor decisão. E é nesse momento que, como fisioterapeutas, a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Muito bem, a Viviane falou aqui, os gatilhos mentais despertam inconscientemente o interesse, despertam o inconsciente dos nossos pacientes. Exatamente, exatamente. Já perceberam, gente, quando a gente tem dor, a nossa mente bloqueia o nosso racional, porque a gente começa a ter dúvidas, começa a ter incertezas, aí a gente começa a pensar de forma muito emocional. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, será que eu vou melhorar? Então não é só o racional que convence, é um pouco do emocional. A gente tem que entender como acionar esse inconsciente deles. Tá? Bom, então, entender quando a pessoa está mais vulnerável a esses gatilhos, a gente precisa acionar e levá-la para a melhor tomada de decisão, baseada em evidências. A gente já sabe disso, mas a gente não utilizava esse 50%. A gente só utilizava o racional, ou as técnicas que a gente aprendeu na universidade. Então essa é a primeira objeção. Vocês já sabem, gatilhos mentais não são negativos, eles são naturais. Eles são presentes na vida de todos nós. Tem autores que falam em 40% do seu dia, de qualquer pessoa, ou a gente está tentando convencer alguém de algo, ou a gente está sendo convencido. 40%. E a gente dirige o nosso carro sem saber disso. É como eu falei, como jogadores de futebol, a gente só aprende os fundamentos para entrar em campo, que é chutar a bola, fazer embaixadinha, finalizar, defender, mas a gente está entrando em campo sem uniforme, sem meião e sem chuteira. Quando alguma coisa acontece de errado, a gente culpa o juiz, a gente culpa o gramado, a gente culpa o vento. Pode ser diferente. Segunda objeção, persuadir, André, persuadir. Isso é enganar os outros, é manipular. Não é, pessoal. Se você tem uma boa índole, você vai persuadir as pessoas a tomarem as decisões, as melhores decisões. Nós fazemos isso a todo momento. Só que a maior parte das pessoas tem muitas pessoas, na verdade, que utilizam esses princípios para que as pessoas tomem as decisões que são importantes para elas. E aí parece que tudo é negativo, tudo é manipular. Mas não. Se vocês aprenderem isso, vocês vão conseguir persuadir, que é fazer a pessoa dizer sim, porque de fato é importante para ela. Para ela. Então isso pode ser usado para o bem. Eu achava que persuadir era uma coisa negativa. E aí depois que eu aprendi, eu percebi que é necessário. E sabe o que eu hoje percebo? Que quem não conhece isso, é negativo não conhecer isso, porque você é influenciado e você não consegue conquistar, ajudar seus pacientes na sua totalidade. Então se vocês tiverem alguma percepção, vocês têm alguma objeção, tem alguma pergunta aqui que eu posso responder com relação a gatilhos mentais ou comportamentos humanos? E a última objeção é: vender, André, vender é muito comercial, não sei fazer isso não. Vender é errado. Eu quero viver aqui quero ser um monge e viver de água e luz. Não, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa ter uma vida digna. A gente tem que ter um rendimento da nossa profissão. E isso é difícil, porque por que eu falo isso? Os fisioterapeutas não sabem vender, não sabem cobrar. E eu me incluía nessa. E com esse conhecimento eu estou vendo de uma forma muito diferente. Primeira resposta é que vender não é só comercial. Nós vendemos ideias. Eu estou aqui transmitindo algumas ideias para vocês.
Então a venda é convencer, é persuadir também. E você está vendendo, o que diferencia é o produto. Se você vende um bom produto, a pessoa vai ficar grata de você ter vendido para ela. Seria errado você ter um produto muito bom, um serviço muito bom e ficar com ele só para você. Ou uma pessoa que é a sua vizinha. Às vezes fica surpresa e fala, nossa, eu fiz uma cirurgia, eu não sabia que você estava aqui pertinho. Te faltou venda, te faltou também marketing. E se você soubesse desses princípios, você podia atingir as pessoas que estão aí ao seu redor. E eu vejo que muitas pessoas ficam querendo ir muito para longe para poder captar mais pacientes. Então, pessoal, vamos aprender a persuadir, vamos aprender a vender ideias e também vender o seu serviço. Né? Não somos ONG, Bruna. Nós precisamos viver. E vou te dizer, as pessoas elas ficam muito satisfeitas de encontrar alguém que resolve o problema delas. E não é o preço que impede. Então, eu quero abrir a visão de você sobre isso. Então, fechamos. Eu espero que todo mundo já saiba o que são gatilhos mentais, que são acionadores de vontades humanas. Todos nós fazemos, ou todos nós fazemos, são aplicativos que vêm no nosso computador. Em determinadas situações, a gente tende a acionar mais a aprovação social. A gente tende a acionar mais a autoridade. A gente tende a acionar mais a afeição. Deixa eu dar outra dica aqui, única, para vocês que estão aqui me assistindo agora. Os 6. Primeiro, afeição, reciprocidade, compromisso e coerência. Eu vou explicar cada um deles agora. Esses 3 combinados, eles nos ajudam a conectar com os nossos pacientes. Eu chamo isso de tríade da aliança terapêutica. Se vocês quiserem aprender na prática como eles, o curso vai te ensinar isso. E existem os outros aqui que são aprovação social, autoridade e escassez. Quando a gente quer convencer alguém de algo, a gente precisa acionar muito bem esses 3, que eu chamo de tríade do convencimento. Olha só, se eu quero convencer a Bruna de que ela tem que vir aqui para Minas Gerais para poder atender um paciente, eu não vou falar assim para a Bruna, Bruna, eu gosto tanto de você, você é uma tão boa profissional, e eu estou sendo verdadeiro nisso, mas eu estou usando aqui afeição, reciprocidade. Ô Bruna, se você vier aqui, bom, você vai receber algo em troca, né? Você vai receber um pagamento. E você vai aproveitar e ainda vai tomar um café aqui comigo. Outra reciprocidade. Afeição e reciprocidade. Está na nossa fala, é automático, mas você pode tornar isso voluntário. E você vai e fala, olha, o compromisso, deixa eu ver como é que poderia ser um compromisso. Isso aqui é um improviso, viu, pessoal? Uma coerência. Por exemplo, coerência é entender as crenças da Bruna. Se para ela é muito importante vir para Minas Gerais, eu vou usar isso a favor. Assim, nossa, você já veio aqui em Minas Gerais outras vezes, por que você não vem de novo? Ou compromisso. Se você fizer esse compromisso, eu sei que vão ter outros aí que vão aparecer mais para frente. Só que isso é a tríade da aliança terapêutica. A Bruna vai falar assim, o que eu vou fazer lá? Estou aqui na praia, me deixa. Ou seja, isso não é tão convincente para uma pessoa. Imagina vocês falando isso com seus pacientes. Eu gosto muito de você, eu quero que você... Se você uma vez já fez exercício, você pode fazer de novo. Ou eu sei que vai ter uma recompensa no final, caso você melhore. Isso não convence alguém que está resistente com fisioterapia. Faz sentido para vocês? A gente precisa acionar uma outra educação, uma outra fala, que é a escassez, a autoridade e a aprovação social. Tá bom? Só para vocês perceberem. Muito bem. Deixa eu entrar agora, tríade, afeição, reciprocidade, compromisso e coerência. Vamos falar de cada um deles. Vai valer a pena vocês terem vindo até aqui. Vamos lá. O que seria esse tal de afeição? O que seria esse tal de afeição? Afeição é o gatilho universal dos fisioterapeutas. Quem não tem afeição não sobrevive nesse universo. Como assim? Todos os fisioterapeutas eu vejo que tem algo em comum. Eles se importam verdadeiramente com os pacientes. Se você não tem isso na sua... Todos nós temos na nossa essência, mas você não aciona diariamente, isso desacelera os seus 50%. Então, de alguma forma, alguns por cento a gente já tem de afeição. Significa, as pessoas que nós conversamos, convencemos, elas gostam de dizer sim,
para quem se importa com elas, para quem elogia, tá? Para quem elogia e para pessoas que são semelhantes. Para pessoas que são semelhantes. Então, quando a gente fala empatia, é um profissional que tem empatia. Empatia, ele é só um ponto dentro de um pequeno universo chamado afeição. Então, empatia que é se colocar no lugar do outro, se importar verdadeiramente com o outro, ele está dentro de afeição. Tá bom? Como que aprender afeição me ajudou e pode ajudar você? Primeiro deles, eu não sei vocês, mas para vender, as pessoas me mandam mensagem no WhatsApp ou me ligam e falam assim: André, quanto que está 10 sessões? André, você atende convênio? E vocês sabem, eu vivo de atendimentos particulares. O que vocês respondem? O que você, Bruna, o que você, Estevão, Viviane, todos vocês, Fisiodio, como que vocês reagem nisso? Tem muitas pessoas que sentam e choram. Ah, meu Deus, eu não trabalho. Eles respondem não. Eles culpam o vento, culpam o juiz, culpam a bola, culpam o gramado. Mas, gente, vamos ver isso como uma oportunidade. Vamos ver isso como oportunidade. O que vocês fazem? Deixa aqui seu comentário. Então, a minha venda mudou muito. Mudou muito. Porque as pessoas elas gostam de sentir que elas são individuais, que as pessoas se importam com ela. Então eu comecei a usar a afeição na minha venda. Antes de eu falar que eu não atendia, eu falava: olha, qual que é o seu nome? Porque isso sai daquele padrão robótico. Todo mundo, qual que é uma das coisas que mais agrada uma pessoa? Saber o nome dela. Então isso tem uma boa parte de afeição. E eu pedia, então eu aproveitava e usava um pouquinho de reciprocidade. E eu falava assim: me conta um pouco melhor sobre o que aconteceu contigo para eu saber de que forma eu posso te ajudar. Então eu estou ensinando uma coisa aqui que vocês podem aplicar a partir de hoje. Na venda, antes de vocês falarem que não fazem isso, demonstrem os gatilhos mentais, demonstrem que você se importa verdadeiramente, pergunte o nome e demonstre na mensagem que você quer ajudar ela. Isso, Estevão. Então, você está mostrando uma vantagem do particular. Você está começando a explicar o seu serviço. E você vai mostrar que o que você faz talvez entregue mais valor ou talvez tenha uma superioridade comparado com o outro. Só que olha só, no curso, eu percebi, testando muito, errando, acertando, que isso já está na parte de você convencer. Isso é a parte de autoridade. Você está mostrando para ela que tem algo melhor do que o que ela procurou. Só que você poderia errar nisso, e eu já errei muito, porque se a coerência da pessoa, que vocês vão aprender logo mais, for ela vai simplesmente agradecer e falar: não é isso que eu estou procurando, não. Só que ela poderia ser convencida do contrário, se você primeiro criasse uma conexão muito forte com ela, que é a aliança. Então a afeição me ajudou muito nisso. Aí a pessoa que recebe muito afeição, ela começa a se abrir. Ela fala: nossa, pois é, eu tenho isso, obrigado por perguntar. Aí a pessoa que está mais aberta, ela fica mais susceptível a ser convencida. E aí sim você vai, logo em seguida, colocar um outro gatilho, que é a autoridade, ou aprovação social, ou mesmo escassez. Então isso, a Viviane perspicaz aí, demonstrar valor antes de dizer o preço. Pessoal, quando você demonstra muito valor antes de falar o preço ele se torna só um acessório. Ela esquece, na verdade, do preço, porque ela está vendo que ela vai ter o que ela... A tomada de decisão dela de te procurar pode resolver uma dor que ela está tendo há muito tempo, e dor não só no sentido álgico, ou dor de ir em profissionais e não conseguir ter o problema resolvido. E aí ela fala assim: nossa, é exatamente isso que eu quero. E é isso que vocês têm que... Ela fica encantada, vocês estão conquistando seus pacientes. Então, a aliança terapêutica, pessoal, me ajudou dentro da afeição. Eu consigo hoje ter uma aliança terapêutica. Além de captar, como eu estou explicando para vocês, me ajudou muito a educar. Quando a pessoa não está muito conectada comigo, eu vou usar muita afeição. E eu utilizo isso no começo da minha consulta. Vocês já perceberam que eu sou de Minas, né?
E vocês sabem que a afeição ela tá ligado com semelhanças. Eu não sei de onde é o Estevão, mas vamos supor que ele seja de São Paulo. Talvez a Viviane seja lá da Bahia. A Bruna é de Santa Catarina. Se você atende uma pessoa que tem alguma semelhança contigo, que seja regionalidade, que seja idade, que seja o gênero, ou que seja algum interesse em comum, pessoal, usem isso a seu favor. A gente já faz isso inconscientemente, não é verdade? Só que a partir de agora vocês vão usar no começo da consulta de vocês. Mais um valor que eu estou ensinando aqui para vocês. Aproveitem isso. Tá bom? Muito bem. Afeição. Todo mundo entendeu? Levanta a mão. Legal. Qual que é o segundo? Falem para mim. Ah, Estevão é de BH. Então, isso aí, os mineiros sabem se conectar muito bem com regionalidade. Reciprocidade. Reciprocidade está dentro de um princípio universal que fala dai e recebei. É um princípio, vamos dizer, cristão. Todo mundo sabe disso. Quando, Estevão, você recebe um queijo de presente, você vai falar obrigado. Não é isso? Ou seja, te agradeço. E você vai gostar mais dessa pessoa, você vai ficar mais conectada com essa pessoa. E se for um queijo para o mineiro, é uma coisa mais significativa. E se você não precisasse nem receber dessa pessoa um queijo, você vai ficar assim encantada, porque é algo inesperado. E se tiver ali assim, Estevão, eu estou dando esse queijo para você, porque eu sei que você é de Minas, eu sei que você adora queijo, e escrito à mão é algo totalmente personalizado, não tem outro Estevão que gosta de queijo lá de BH, entendeu? Então, se você faz isso voluntariamente, estou falando aqui com um exemplo, claro, chega a ser engraçado mesmo, mas é só para vocês perceberem que isso pode acontecer com um produto, um presente, ou pode ser com um ato de valor. Vocês lembram que eu falei que isso me ajuda a vender? Então, logo depois da fala da pessoa, que ela me descreve um pouco melhor o que estava acontecendo com ela, eu começo a gerar valor para ela, como eu estou gerando valor aqui para vocês. Eu começo a explicar um pouco o que está acontecendo com ela. As pessoas nos procuram não só pela técnica, elas procuram porque elas querem ter o problema delas mais compreendido. E a reciprocidade, mesmo que ela não marque com você, eu hoje sigo essa política, mesmo que ela não marque comigo, deixa eu gerar valor para essa pessoa, deixa eu ensinar a minha análise. Né? E aí, com a minha análise, eu direciono ela, convenço ela de que o meu parecer, que é uma parte da minha consulta, ele pode ser fundamental para ela tomar a melhor decisão. Pessoal, quando eu comecei a fazer isso, saltou a taxa que eu tinha de conversão de pacientes. E às vezes pacientes que estavam procurando por convênio. Então eu comecei a gerar afeição, que é totalmente personalizado, mostrei que eu estou interessado na melhora dela, reciprocidade, ensinava ali algo novo para ela. Aquelas que realmente só ensinava. É aquela dar sem querer receber nada em troca. Então tinha pessoas que ficavam tão gratas que elas, como retribuição, marcavam comigo. E tinham pessoas que falavam muito gratas e que falavam, nossa, muito obrigado. Nesse momento eu não estou podendo não, mas muito obrigado. Pessoal, pasmem, tinha vez que eu recebia indicação dessa pessoa que não marcou comigo. Olha que maluco. Eu recebi agora um paciente chamado Marcos, e ele foi indicação de uma paciente, uma pessoa que entrou em contato comigo, que não foi esse caso de WhatsApp, mas foi uma palestra que eu dei. E uma palestra para um grupo de yoga. Ela não fez nenhuma consulta comigo, mas eu acho que fez tanto sentido para ela o que eu falava, que eu gerei tanto valor, que essa pessoa me indicou e fez questão de me mandar mensagem que está indicando outra pessoa para mim. Isso é captar. Voluntariamente. Tem algo de errado nisso? Nada. Muito bem. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vamos usar mais como conquistar pacientes com gatilhos mentais. A gente está falando sobre reciprocidade. Vocês estão vendo que eu estou gerando um valor para vocês. Vocês vão ficar gratos de alguma forma. Compartilhando isso. Clicando aqui no cantinho e dando um coraçãozinho. E os vídeos que a gente faz em redes sociais, eles geram valor. Sabe, já ouviram falar marketing de conteúdo? Pessoal, é o que mais gera resultado hoje. Gere muito conteúdo que as pessoas vão te procurar, vão querer saber quem é você. Querer saber quem é você já tem uma ligação com a autoridade. Com a autoridade.
Então você pode se tornar uma autoridade para alguma pessoa se você ensinar qualquer coisa que você sabe para uma pessoa. Já valeu a pena você ter investido o seu tempo nisso. Então é reciprocidade. E olhem só que legal, pessoal. São muitas informações, eu sei que vocês estão aí com a cabeça fervendo. Quando eu comecei a estudar isso, parecia que é um fogo de artifício na minha cabeça. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui faz sentido para mim. Gatilhos mentais. Outras pessoas me perguntam assim, tem um melhor gatilho mental? Tem um superior? E eu falo, não. Eu pergunto para você, Beatriz, existe uma melhor nota musical? E você vai falar assim, não. Tem dó, tem ré, tem mi, tem fá, sol, lá. Agora, o que tem de melhor é quando você combina gatilhos mentais. Toda propaganda que nos convence, se vocês olharem, tem combinação de gatilhos mentais. O filho da Bruna, quando queria passear com um colega, ele combinou gatilhos mentais, Bruna. Ele te deu um presente, ele te elogiou, ele falou que os coleguinhas estão indo junto, e ele falou, mãe, se não for agora, eu não vou poder ir nunca mais na minha vida. Ele usou 4 gatilhos mentais, aí mexeu com a cabeça da Bruna, ela falou assim, nossa, o que vai ser do meu filho? Pode ir, meu filho, pode ir. Entendem? Isso é combinação de gatilhos mentais, como notas musicais, quando bem combinadas, elas tornam uma melodia. E quando você utiliza isso com muita prática, ele se torna uma sinfonia. Então precisamos praticar, não só entender. Tudo bem? Vamos então para frente. Então, próximo gatilho mental é o compromisso e coerência. São gatilhos que têm suas particularidades e que funcionam muito bem juntos. Tá bom? Então, compromisso e coerência. Compromisso todos nós precisamos ter a sensação de que damos um primeiro passo para a gente imaginar lá no futuro. Todos vocês estão aqui assistindo, os pacientes eles querem ficar sem dor. Mas isso talvez seja algo inimaginável. E se você não fragmentar isso, ou não fazer ele sentir que deu o primeiro passo, ele pode não manter a adesão ao seu tratamento. Ele vai perceber que passou uma semana e ele não está sem dor, ele, ai meu Deus, isso aqui não vai melhorar, ele desiste do seu tratamento. Quantas vezes isso já aconteceu comigo e ainda acontece? Só que para diminuir essas chances, eu consegui decodificar um passo a passo. Então, hoje eu me obrigo a uma semana, em menos de uma semana, ele ter a sensação de que ele consegue chegar no destino final. Só que para isso, a gente precisa fragmentar isso. Então, um passo de cada vez. Ele tem que ter a sensação de que conquistou um primeiro. Tá? Então, por exemplo, eu passo um exercício por vez, eu explico o porquê ele tem que fazer um exercício por mês. E além disso, quebrar em pequenos passos. E eu tenho que demonstrar isso. Aí eu utilizo comunicação verbal, comunicação não verbal, eu utilizo desenho, eu educo muito bem isso. Melhorou minha educação. Assim eu conquisto mais pacientes. Melhorou muito a minha educação porque um exercício a pessoa consegue fazer. Ela não vai ter dúvidas disso. Se eu passo 2 ou 3, não vai dar certo. E com relação a compromisso, quem aí conhece advocacia? Todo mundo conhece um pouco sobre como que funciona o trabalho dos advogados. No direito, o que eles fazem? É muita coerência. Quando você está... Eu não entendo tão profundamente, mas o que eu sei é que quando a pessoa está numa audiência, ela primeiro tem que jurar que ela não vai ser incoerente com as leis. Ela tem que falar ali conforme... Tudo conforme as leis, conforme o que aconteceu de fato. Então, o advogado, no começo, ele faz perguntas. E aí ele faz pergunta e fala, você fez isso? A pessoa, sim. E aí ele vai fazendo algumas perguntas, de modo, quando a pessoa chega em determinado ponto e ela começa a se contradizer, ele fala assim, mas você no começo falou que tinha feito isso. Aí a pessoa fala assim, bom, eu não posso ser incoerente. Então a coerência está no sentido de que as pessoas tendem a dizer sim, como elas já reagiram no passado. Como que isso me ajuda? Como que isso me ajuda? Na hora da educação, eu primeiro tenho a tendência de entender a crença dela.
O que move ela? O que é importante para ela? E aí, durante a educação, se eu vejo que ela não está fazendo algo que é importante para ela, eu falo, olha, ou se você não está fazendo isso, como que você vai querer aquilo que é importante para você? Ou se ela disse sim para alguma coisa que era importante, ela não pode se contradizer, mas eu acho que isso não é importante para mim, eu acho que isso não... Mas essas suas reações não estão te levando para o que você de fato quer. Então vamos reformular isso. Ao invés de falar, não, você está errada. Não, eu faço ela perceber por ela mesma que o caminho que ela está seguindo não é o caminho de solução. E se a pessoa percebe por ela mesma que ela está sendo incoerente, como os advogados fazem, é muito melhor do que você acusar ela. Eu aprendo muito sobre educação, sobretudo no coerência, que eu faço com todos os tipos de pacientes, sobretudo aqueles que são reativos com fisioterapia ou com exercício, fazer eles perceber por eles mesmos que a solução pode ser conquistada, que eles podem ter a solução do que eles estão querendo conquistar. Parece bem complexo, né? Coerência, de fato, ele é um pouco difícil porque é meio subjetivo. Mas saibam, vejam quando vocês começam a ter esse conhecimento, vocês conseguem ver a situação de uma forma muito diferente. Então a dica que eu dou para vocês sobre crenças me ajudou a educar. Então crenças estão dentro de coerência. E eu aprendi isso e eu faço uma pergunta muito frequente que eu levo as pessoas para um cenário de solução. Então, como assim? Eu chego aqui para você, Beatriz, ou para você, Vladimir, ou para você, Yasmine, e eu sei que vocês não estão querendo fazer exercício. E eu falo assim, você se considera uma pessoa dinâmica? Você se considera uma pessoa independente? Ou seja, eu coloco assim essa frase, você se considera uma pessoa e coloco uma situação que é desejada. Independente, dinâmica, uma pessoa criativa. Por mais que a pessoa ali no momento ela não se ache dessa forma, ela vai buscar situações do passado que ela já foi assim. Aí ela vai falar assim, é verdade, eu já fui dinâmica, eu já fiz isso. Então, se ela já foi em alguma vez, ela pode ser de novo. Então a minha educação na hora de falar sobre você tem que fazer exercício, eu falo, se você já fez alguma vez, o que te impede de fazer de novo? E aí eu vou dando passo a passo que ela precisa ter, que é o compromisso, um passo de cada vez. Eu vejo que o compromisso e coerência está presente em todos os nossos atendimentos. Tá? Ele é muito importante na educação. Beatriz falou aqui, após fazer o seu curso, pergunto qual que é o problema que ele apresenta e de que forma eu posso ajudar. Faz toda a diferença para vocês captarem. E o paciente relata que adora estar com netos, focar na melhora para que ele possa brincar com seus netos. Sim. Então, poucos profissionais fazem isso, porque eles querem impor uma coisa que é importante para eles, mas primeiro a gente tem que entender o que é importante para os pacientes. E esse é o gatilho coerência. Então, utilize isso ao favor de vocês. Então, encaminhando já aí para o final, a aprovação social. A aprovação social, pessoal, é o efeito manada. Se vocês perceberem, as pessoas tendem a reagir de acordo com o que as outras fazem. Como eu falei no começo, ninguém consegue ter todas as informações para tomar as melhores decisões. E quando a gente não sabe sobre alguma coisa, a gente tende a olhar ao redor para ver o que as pessoas fazem. Não é assim quando a gente vai para uma cidade que a gente não sabe, um restaurante, não sabe onde comer ou o que fazer, a gente tende a ver a opinião dos outros. Entendeu? Então, o que isso me ajudou, resumidamente? Eu vejo se os pacientes eles participam de algum grupo, porque isso pode ser um acionador favorável para que eles se movam, para que eles ajam da maneira que os outros ajam. Por exemplo, se eu atendo muitas pessoas de crossfit, muitas pessoas de um grupo de corrida, eu vou falar com essa pessoa, olha, o Carlos, ele melhorou fazendo o que você fez. Ou seja, logo, se uma pessoa do grupo dele melhorou, por que ele não? E a aprovação social tem muito a ver com boca a boca. Se uma pessoa veio a mim com a indicação de uma pessoa,
eu sei que tem um pouco de aprovação social. Agora, se ela veio de indicação de 5 pessoas que já se recuperaram comigo, eu já sei que essa pessoa tem uma chance muito maior de recuperar qualquer que seja os 50% da competência técnica que eu faça. Vocês já perceberam isso? Então isso me ajudou também a aprender a aprovação social, me ajudou também a fazer a pessoa ser uma multiplicadora do que ela aprende comigo. Eu falo que ela vai se tornar uma embaixadora de saúde. Como assim uma embaixadora de saúde? Eu incentivo, uma vez ela de alta recuperada, eu falo, olha, já imaginou, olha só essa expressão, já imaginou vocês conseguirem, você espalhar essa informação que aprendeu comigo e foi válida para você? Parece, é tipo um marketing mesmo, mas é um marketing positivo. É aquilo que eu falei para vocês, o marketing não é negativo. Ela é mesmo, nossa, tem tanta gente lá do trabalho que precisaria saber disso. E aí eu falo, olha, se você ainda quiser compartilhar isso publicamente, tem um canal aqui do Google, tem um canal aqui do Facebook. Você poderia tornar público esse agradecimento que você está deixando aqui para mim. Ou seja, a pessoa está encantada, eu direciono com que ela encante outras pessoas. E claro, isso ajuda no nosso modelo de negócio para um boca a boca virtual. E aí? Vocês têm uma página do Google com depoimentos das pessoas? Vocês têm uma página do Facebook que tem depoimento de outras pessoas? Nada impede a pessoa, por livre e espontânea vontade, ir lá e postar alguma coisa sobre você. Eticamente, eu descobri isso, a gente não pode fazer vídeo dos pacientes, mas a gente pode fazer com que eles deixem um comentário igual a gente deixa sobre algum restaurante, algum estabelecimento, não tem nada de errado com isso. Então, se você quiser captar, educar e encantar, que é tudo o que você precisa para conquistar seus pacientes, todos esses gatilhos mentais são importantes. Agora, no curso, eu ensino como vocês combinarem eles de uma forma mais eficaz. O que vocês acham? Vocês já utilizam isso voluntariamente? E bom, o Vladimir está aqui, tem alguns profissionais não fisioterapeutas também aqui, e eu sei do poder que tem da pessoa estar dentro de um grupo, então eu sempre incentivo a pessoa a entrar num grupo que eu vejo que é de interesse dela. Se ela gosta de nadar, eu incentivo que ela participe de um grupo de natação. Se ela gosta de funcional, o Vladimir é um profissional que eu tenho aqui com uma parceria, profissional de referência, um trabalho em grupos. Então, eu sei que essa pessoa vai continuar a perpetuar a melhora dela participando de grupos. Então, além de aprovação social, teria a combinação aí com compromisso. Certo? Vamos lá, autoridade. As pessoas tendem a ser convencidas, dizer sim para a palavra de um especialista. E eu percebia, pessoal, eu achava que a autoridade é usar um jaleco, é estar numa clínica bombástica, era ter muitos diplomas na parede. E sabe aquelas estrelinhas de classificação? Para mim, isso é só uma estrelinha. Sabe como aumentar mais essa estrelinha? A estrelinha máxima para você acionar a autoridade é quando a pessoa tem o problema dela resolvido. Então a gente fica assim como fisioterapeuta, nossa, o médico tem mais autoridade. Primeiro é porque você ainda não acionou todos os gatilhos, os 50% que te faltam para conquistar esse paciente. E quando a pessoa percebe que ela vai ter o problema resolvido com você, e de fato ela tem, pode ter certeza que uma estrelinha se tornou 3, e isso pode acontecer com a comunicação, e quando ela tem o problema resolvido, ela vai lembrar de você eternamente. Você vai ser a referência, ela vai te procurar como primeiro contato. Qualquer coisinha que ela tiver, ela vai fazer uma avaliação com você para, bom, se eu posso resolver aqui rapidamente, é você que eu quero. Então a autoridade é muito poderoso. E não reclamem do vento, do gramado e nem do juiz falando que, como eu falava antigamente, que nós não temos autoridade. A autoridade ela é gerada. Como que aprender isso me ajudou? Eu estou muito mais ativo, consistente aqui nas redes sociais. Eu estou gerando conteúdo, reciprocidade, e as pessoas, quando tem o problema delas resolvido, ou tem uma dica legal que eu passo, elas me veem com mais autoridade. E quando você tem um propósito muito forte nisso que você faz, na sua área de atuação, pessoal, isso encanta. Então,
Comunique uma coisa com brilho nos olhos, o que faça o coração cantar. Entregue o máximo de valor sem pedir nada. Ah, vem aqui fazer uma consulta comigo. Não, só entregue um valor. E, terceiro, quanto mais você fizer isso e mais você resolver o problema das pessoas, mais você vai ser visto como autoridade. É assim que a gente começa a empreender. Ah, André, mas eu não consigo fazer lives, eu tenho vergonha. Isso não é para mim. Também não era para mim antigamente. Mas o meu propósito foi tão mais forte que eu quebrei esse gelo. E eu vou falar, pessoal, começou não para mais. Hashtag começou não para mais. A coisa fica legal. Eu estou mais à vontade quanto mais eu pratico. Muito bem. Então, a autoridade nos ajuda a captar, nos ajuda a educar. Tá? E no educar, pessoal, eu dou essa dica aqui para vocês. Eu não fico me atendo mais aos métodos, às técnicas, às intervenções. Senão as pessoas tendem a te comparar um com o outro. Eu tendo a mostrar para ela o destino final. Ontem eu falei com a Amanda e com o Emerson, que foram os colegas que fizeram o curso. Eu dei algumas dicas para ele fazer a live que eles fizeram ontem. E eu falei o seguinte, na mente de um paciente, ele não quer saber sobre diagnóstico diferencial. Se vocês querem direcionar essa comunicação para um paciente, vocês tinham que falar uma linguagem diferente. O diagnóstico diferencial vai acionar fisioterapeutas. Então, se vocês querem vender algo ou convencer algo para fisioterapeutas, beleza, vocês estão no caminho certo. Só que eles falaram, a gente queria ensinar os pacientes. Eu falei, olha, eu acho que as pessoas não vão entender. Eles só vão saber que vocês estão falando de alguma coisa do ombro. Então eu falei com eles, o que sai da boca dos pacientes? Essa foi a primeira dica. E é uma dica para você que quer fazer o seu post hoje, acionando a autoridade. Primeiro começa pela linguagem e o direcionamento para o seu público-alvo. Direcionamento é, o que sai da boca dos pacientes? Eu tenho uma dor no ombro, eu não consigo dormir. Eu tenho uma dor no ombro, eu não consigo elevar. Eu não consigo... Ei você, dona de casa, que não consegue levantar o braço para colocar a roupa no varal. É isso que sai da boca deles. Então, primeira coisa é ajustar a linguagem. Né? E na mente dos pacientes, eles sabem o que eles têm e o que eles querem chegar. Não ter dor e não ter limitações. Só que na mente do fisioterapeuta, a gente gosta de falar muito o meio. E o que o paciente quer é o início e o fim. Então, na comunicação como autoridade, direcione o seu conteúdo para o destino final, como o paciente quer estar. Entendeu? Isso me ajudou bastante. Demais da conta. Tá? Se você conseguir vender ou mostrar que é possível, sim, ter essa transformação, esse desfecho, esse final, no que sai da boca dos pacientes, você vai ser uma autoridade muito maior para os pacientes. Agora, se você quiser ser uma autoridade para fisioterapeutas, realmente você tem que falar de diagnóstico diferencial. Não tem nada de errado com isso. Tá bom? E, por fim, muito conteúdo de valor nessa live, hein, pessoal? Valendo a pena vocês estarem aqui. Dê aqui o coraçãozinho de vocês, compartilhem para colegas que eu tenho certeza que tem algum colega que quer fazer a diferença na fisioterapia. Então, façam o seguinte, perguntem mais para os pacientes, façam eles, na verdade, perguntarem. Porque um problema da autoridade é a pessoa só concordar com você, sim, 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 e não fazer muito sentido para ela. Quando alguma coisa não acontece como esperado, ela vai falar assim, poxa, doutora, poxa, doutor, você prometeu para mim, você me falou que seria assim e não está sendo. Ou seja, a sua credibilidade vai lá no chão. Então, não deixe essa pessoa ter uma autoridade exacerbada, porque isso pode ser negativo. Assim como tudo na vida, em demasia é ruim. Então, a autoridade ajustada no comunicação resolutiva é fazer as pessoas interagirem conosco, fazer elas perguntarem, mostrar que elas têm voz ativa nas decisões. Então, se as coisas forem como desejado, isso é legal porque elas vão ver que você direcionou a solução e que ela participou dessa solução. Agora, se não for como esperado, ela teve participação nisso, então ela não vai tropeçar e não querer levantar, porque ela sabe que
depende 50% dela e 50% de você. Mudou a minha educação, então, quando eu aprendi sobre autoridade. Por fim, pessoal, escassez. Vamos lá, escassez. A escassez é a gente dá muito valor ao que é escasso. Já viu? Coisas raras a gente dá mais valor, o que é menos disponível a gente, né, dá valor. Então, como que isso mudou? Mudou muito. O escassez para mim é o gatilho mais poderoso. Mas o escassez, ele é tipo uma Ferrari. Ele é tipo uma Ferrari. Você não pode pisar muito no acelerador, porque isso pode ser perigoso, porque se torna algo muito apelativo. E você, Estevão, por exemplo, que está aqui assistindo, se você utiliza a escassez com algo que alguém não ainda está muito conectado com você ou muito interessado, pode ser um tiro pela culatra. Ela fala assim, cara, esse cara aqui está me vendendo ou está me oferecendo algo que eu não quero. Então, se você me oferece, por exemplo, as vantagens de ter uma consulta com você, assim como poderia alguém me oferecer as vantagens de ter o melhor churrasco da região. Mas se você não conectou e não conheceu quem que é que você está falando, talvez você esteja oferecendo um churrasco, entre aspas, aí, para um vegetariano. E a gente só sabe as crenças, os interesses da pessoa quando a gente primeiro conecta com elas. Por isso os gatilhos, eles têm uma sequência temporal, né, tem uma sinfonia. Então a escassez, ela tem um momento certo de ser utilizada e ela geralmente é para o convencimento. Ela é muito poderosa, mas ela pode ser um tiro pela culatra porque as pessoas podem achar muito apelativo ou, a depender, tem pessoas que utilizam escassez criando medo nas pessoas, criando efeito nocebo. E o problema não é a escassez, o problema é ela é mal utilizada. Tá? Eu costumo dizer que a escassez é como se fosse o zap no truco. Quem sabe jogar baralho e gosta de truco, sabe que o zap ele é muito poderoso. Mas você pode perder o jogo se você não souber utilizar esse zap. Então ele tem o momento certo dele e geralmente é para fechar o jogo. Fica essa dica, lembrem disso. Na comunicação resolutiva vocês vão aprender mais. Como que a gente pode utilizar a escassez? De diversas formas. Eu vou te explicar duas. A primeira delas é se você quiser ter a sua consulta mais valorizada, mais reconhecida, você pode usar escassez. Se você quiser que as pessoas marquem com você e não faltem na sua consulta, você pode usar a escassez. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz na pandemia e foi totalmente genuíno, viu, gente? Eu comecei a atender em 2 dias na semana no consultório. E eu falava assim com os pacientes que queriam marcar comigo. Eu falei, olha, nós estamos no momento de pandemia, eu tô atendendo em horários reduzidos. Eu tenho horário essa semana, mas eu estou atendendo em horários reduzidos. O que isso gerava nas pessoas? Logo, se ele está atendendo em dias reduzidos, e é a pura verdade, logo é melhor eu aceitar o horário que ele me propôs. E se é dias reduzidos, na mente da pessoa, ela fala assim, bom, eu não posso faltar, porque se eu perder essa vaga, talvez ele não tenha outra. Então as pessoas valorizavam mais os horários que elas tinham, não faltavam, e eu conseguia ajustar minha agenda imensamente melhor. Por exemplo, terça e quinta, eu chegava às 7 horas e saía 8 horas, com os horários todos em sequência. Antigamente, quando eu não fazia isso, eu marcava também com as pessoas. Só que ficava segunda às 7, outro quarta-feira às 2, ficava uma agenda meio espalhada. Então me ajudou no meu modelo de negócios. E querendo ou não, pessoal, essa simples inclusão de escassez fazia as pessoas te quererem mais. E às vezes elas não se importavam com o valor da sua consulta. Interessante isso, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. A gente já está encaminhando aqui para o final. Escassez tem que ser usado como tiro de sniper. Eu chamo de tiro de misericórdia. Exatamente, Vlad. Ele tem aquele, no momento final, ele entra, sabe? Para fazer a diferença. Agora, tem pessoas que não precisam de escassez para ela poder querer fazer o que você está se propondo. Segunda coisa, garantias, pessoal.
Eu pergunto para você, você com certeza consegue dar garantia que o seu serviço vai entregar o que a pessoa procura? É difícil isso na área de saúde. Só que à medida que você começa a mensurar, começa a ver resultados, você começa a ter confiança no que você faz. Então hoje em dia, quando eu vejo que a pessoa quer, mas ela está relutando de marcar comigo ou com alguém da minha equipe, eu falo o seguinte, eu falo, olha, eu sei que o que você está precisando a gente consegue te oferecer. Eu te dou aqui uma garantia. Você vai fazer essa consulta. Se você não ficar satisfeita, você vai ter um retorno. E se você não ficar satisfeita, eu falo assim, a sua consulta é por minha conta. Ou seja, demonstra para a pessoa tamanha confiança, tamanha autoridade e tamanha escassez, que são as garantias, que ela fala, vale a pena às vezes pagar o dobro do que eu estava me propondo a pagar aqui. Ou seja, não tenho nada a perder. Isso é poderoso, pessoal. Pensem nisso. Agora, tem que ter muita confiança no taco para a gente fazer isso. E a gente tem confiança no taco quando a gente começa a mensurar os nossos resultados. Fica a dica. E a escassez me ajudou no pilar de conquistar o paciente na educação. Eu busco mostrar para a pessoa quais são as consequências que ela tem se ela não agir agora, de forma genuína. Quando a pessoa tem uma dor lombar aguda, as consequências dela não agir é a dor passar. Então, tudo bem. Agora, uma pessoa que fez uma cirurgia e acha que não é importante fazer a fisioterapia, a depender da cirurgia, eu falo para ela, olha, se você não agir agora, você vai ter dificuldade. Aí eu não falo de flexão, extensão, eu não falo termos técnicos assim. Eu falo de abaixar para pegar uma compra. Essa cicatriz ela fica enrijecida. Imagina você ter movimentos limitados por causa de uma cicatriz que não foi adequadamente cicatrizada. Ou seja, você vai colocando a pessoa a imaginar oportunidades que ela pode perder e ela fala assim, meu Deus do céu, deixa eu agir agora, isso é importante. Entendeu? A Thaís Brasil teve um caso muito interessante que ela utilizou com uma paciente, depois de ter feito o curso. Ela vai dar um depoimento na próxima semana, que vai ter um vídeo dela falando exatamente sobre isso. Então, ou seja, aprender isso no Comunicação Resolutiva ajudou ela a resolver um caso de uma pessoa que iria desistir do tratamento. Muito bem. Pessoal, queria saber se vocês têm algumas perguntas, vocês aprenderam bastante quais são os gatilhos mentais e aprenderam princípios assim básicos, fundamentos, para vocês conseguirem utilizar os 50% que faltam, vou dizer, em todo profissional de saúde. Só que faltam e a gente não sabe que falta. Só que agora vocês já estão aprendendo em como ser profissionais melhores, empreendedores melhores, conquistando seus pacientes e recebendo, tendo um faturamento maior com isso, ganhando mais dinheiro com isso. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Pessoal, estamos já fechando aqui com 1 hora e eu não esqueci, todos vocês que estão aqui até o final, eu quero dar a dica bônus. Todos nós, profissionais de saúde, gostamos de casos reais. E olha só, eu tenho aqui 2 casos reais que os gatilhos mentais me fizeram perceber situações de forma diferente. Eu sempre achava que o boca a boca é o que convertia. Mas nem sempre o boca a boca converte como ele pode converter. Para mim, hoje, o que mais converte as pessoas a aceitarem fazer uma consulta conosco, se convencerem de que elas precisam do nosso serviço, é a dor limitante, terem uma dor que limita, que incapacita, e ter o medo de perder algo que elas dão um valor, como a Beatriz falou, a avó que tem... Elas não querem deixar de carregar um neto, ou um jogador que tem medo de deixar de jogar, porque ele pode ter o contrato dele não renovado, ou uma dor limitante que faz a pessoa não ter as necessidades básicas do dia a dia delas contempladas, como ir trabalhar, ter o ganha-pão ali da família, né? Ou mesmo algo que ela dê muito valor, que é a prática de atividade física para alguns. Então, se vocês sabem disso, vocês não vão ficar dependendo do boca a boca orgânico. Vocês vão criar o seu boca a boca de uma forma voluntária. Então, 2 casos. Olha que interessante. O primeiro caso é uma paciente bombeira. Ela está no curso de formação para ser bombeira. Eu não conhecia essa paciente.
até o começo dessa semana. E o que aconteceu? Eu fiz uma postagem no Avanço Fisioterapia de uma paciente que eu atendi por teleconsulta e ela teve o problema ali dela resolvida e eu coloquei o quanto que a gente gosta de fazer teleconsulta, eu coloquei ali acionando a autoridade, acionando escassez e também um pouco de afeição, que a gente se importa com as pessoas. E essa pessoa, quando eu fiz isso, eu coloquei uma caixinha de perguntas, eu falei assim, qual que é a dor que você quer ter resolvida? Ou seja, eu coloquei o desfecho final, como eu falei para vocês na minha postagem. Ela foi e colocou dor no ombro. E automaticamente ela tomou a liberdade de falar, eu quero marcar uma teleconsulta com vocês. Eu vejo que isso vai ser importante para mim. E aí eu comecei a falar com ela, eu falei, nossa, que legal. Acionei a afeição e reciprocidade. Qual que é o seu nome? Me conta um pouco melhor sobre essa dor e me conta como que você conheceu o nosso canal. E aí ela falou assim, eu recebi já uma indicação de vocês há muito tempo, que é do Paulo. Aí eu fui e respondi, o Paulo que tá na PM, que é o policial? Aí ela, exatamente. Ou seja, eu fui criando laços de conexão ali com ela. E ela sentiu essa abertura e falou um pouco mais sobre a queixa dela. Ela falou, olha, eu tô entrando, eu já tinha dores antes, eu recebi a indicação do Paulo, mas acho que ainda não era o momento. Ou seja, o boca a boca nem sempre converte, pessoal. Só que ela começou a fazer o curso de bombeiros, ela começou a ter uma dor no ombro e ela pensou, opa, eu tô com medo de isso se tornar alguma coisa que eu não consiga seguir em frente nesse curso. Ou seja, o que acionou a vontade dela de marcar a consulta foi o medo dela perder algo que é importante para ela. Logo, vale a pena investir nisso. E logo, eu consegui vender um produto que é tão difícil, que é uma teleconsulta, porque as pessoas não sabem direito se elas vão ter o problema delas resolvido. Então foram vários gatilhos mentais que foram sendo acionados. O aprovação social, que foi o boca a boca, o autoridade, né? E, claro, a dor ali, ela é um acionador poderoso. A dor que começou a limitar e o medo da perda. Então, o medo da perda é a escassez. E a escassez é o que faz as pessoas se decidirem. Interessante, né? Olha só o segundo caso. O segundo caso é uma pessoa que nem me conhecia, e ela decidiu marcar comigo sem saber o valor da minha consulta. E como que isso aconteceu? Uma pessoa me mandou mensagem e falou, olha, eu preciso marcar uma consulta por causa de uma dor no joelho. Eu coletei mais informações. Ela falou, olha, eu tive uma luxação há 2 dias no meu joelho. 2 dias, uma pessoa que teve uma luxação patelar, é raro de se acontecer dela procurar com uma intensidade muito mais forte. E eu fui procurar saber, ela marcou comigo, foi muito fácil a venda, para mim era uma audiência quente. E por que foi fácil? Porque olha só a situação dessa pessoa. Primeiro, ela tem uma filha de 8 meses, é uma mãe, ou seja, não tinha ninguém para cuidar da filha dela. Ou seja, é agora ou nunca. Nossa, o que será da minha rotina se eu tiver um problema desse do joelho? Só que me chamou a atenção que ela foi muito rápido. 2 dias de uma luxação é muito rápido. E o que aconteceu? Olha só. No passado, há 12 anos atrás, ela já tinha tido uma luxação patelar. E ela passou muita raiva com essa luxação porque ela ficou meses para se recuperar, ficou imobilizada, ou seja, ela tinha um certo trauma de ir num médico que iria imobilizar e ela não queria passar por isso de novo. Ou seja, o medo dessa perda de função, o medo de não cuidar da filha dela, que depende só dela, e a dor limitante foram os acionadores que fizeram ela marcar comigo. E estar nas redes sociais foi muito importante, porque ela morava no bairro que eu atendo, que é lá em Brasília, o bairro Sudoeste. Então ela viu ali, isso já acionou mais vontades, e assim, para mim, a bola já estava na cara do gol, só faltou eu empurrar para a rede. E claro, eu tive que fazer os meus 50% da competência técnica muito bem feitas. Ela não melhorou só com 50%, ela
precisava do componente técnico. Então, os 50%, pessoal, eu sei que todos nós fazemos muito bem feitos, qualquer que seja a sua área de atuação, mas os 50% de fazer a leitura do paciente e a leitura da situação pode fazer essa pessoa marcar contigo ou não, pode fazer essa pessoa aderir ao seu tratamento ou não, e pode fazer essa pessoa ficar encantada ou não. Resultado, na primeira semana, essa paciente já estava conseguindo pisar no chão, levantar da cadeira de balanço lá que ela tem, de ninar a bebê, apoiando os 2 pés. Ela não estava conseguindo fazer isso. E porque ela acreditou muito naquilo que eu eduquei ela, e hoje está me indicando o paciente. Eu acho isso sensacional. Se eu não tivesse essa visão nítida para gatilhos mentais, talvez eu não conseguiria alcançar o máximo desse potencial dos 50% que faltam em nossos profissionais de saúde. Eu agradeço a todos vocês, foi uma live sensacional. Eu gostaria de saber, se você gostou, compartilha. Foi uma live de muito conteúdo, mas foi uma live que eu entreguei o máximo que eu sei nesse curto espaço de tempo. Então, complementando, vendo aqui o que vocês falaram, para aplicar os gatilhos mentais tem que ser com termos técnicos? Não, Vlad. Termos técnicos, eles são a forma com que nós aprendemos, mas não quer dizer que é a maneira que nós temos que explicar. Os gatilhos mentais, eles têm a ver com os comportamentos humanos. Então a gente não é só educar que a gente precisa de gatilhos mentais. É para captar pacientes, é para educar e para encantar. Tá? Lembrem disso, isso, comunicação resolutiva, os 50%, eles têm que ser preenchidos com esses 3 pilares. Quando você entende de gatilhos mentais, você consegue contemplar os 3. É o que eu chamo de módulo base, que são oratória, que é como você deve comunicar a sua mensagem e como você vai acionar vontades humanas para o bem. Então, os termos técnicos, eu diria que não está dentro do módulo tanto de gatilhos mentais, está dentro do módulo oratória. E o que eu ensino em oratória? Quanto mais simples é a nossa fala, quanto mais específica para a pessoa é a nossa fala, e quanto mais objetiva, melhor. E simples, objetiva e específica, dificilmente nós vamos utilizar termos técnicos. Se é um público-alvo paciente, tem que ser na linguagem dele e tem que evitar o máximo de termos técnicos. Agora, se você quiser falar para profissionais de educação física ou falar para profissionais de fisioterapia, você vai precisar utilizar termos técnicos. E está tudo bem. Tá? Então, você pode utilizar gatilhos usando os termos técnicos, você pode usar gatilhos usando termos simples e compreensíveis. Quer uma dica, Vlad? Para tornar mais simples, utilizando oratória, utilize analogias. Eu comecei hoje a fala falando sobre nós profissionais entramos em campo com 50% só do nosso potencial, que são as competências técnicas que nós aprendemos na faculdade. Todo mundo sabe o que é entrar em campo. Só que a gente está jogando esse jogo sem meião, sem chuteira e sem uniforme. Ou seja, você está jogando com menos potencial do que você pode jogar. E se o jogo dá errado, que é os pacientes não melhorarem, você não conseguir vender, não conseguir encantar, não culpe o juiz, não culpe o gramado e não culpe o vento. Você precisa aprender os 50% que te faltam. E é isso que você vai encontrar aqui no Comunicação Resolutiva. Faz sentido? Muito bem. Pessoal, eu agradeço. Essa live vai ficar disponível. Compartilhe para o máximo de pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos vocês. Nos vemos na segunda-feira. Um abraço.